do Evangelho. E isso para a honra e glória do teu nome, porque só o Senhor é digno. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 8, do verso 5 ao 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Olha só, o Senhor entrou na cidade de Cafarnaum e apresentou-se diante dele um centurião romano implorando. Olha só, ele estava implorando, ele não estava apenas pedindo. Na oração dele, no pedido dele, estava implorando. Senhor, eu te imploro. E ele continua falando, verso 6. Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Ele tinha um criado que ele amava muito, e esse criado, esse empregado, esse servo, ele estava paralítico, não conseguia andar, estava sofrendo muito. Horrivelmente, a palavra diz. Verso 7. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. O Senhor se compadeceu dele e disse, eu vou lá curar ele. Eu vou lá na sua casa, orar por ele e curar ele. Verso 8. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Olha só, ele reconheceu que ele não era nada. Um centurião romano, um homem de posição, não é? Um homem respeitado no meio da sociedade. Ele reconheceu que ele não era digno de que o Senhor entrasse na casa dele. Ele reconheceu que ele não era nada. E ele continua dizendo, estou no verso 8. Estou em Mateus 8, capítulo 8, verso 8. Apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha só o que esse homem diz. Mas apenas manda, ele fala, Senhor, não sou digno, não entra na minha casa, mas se o Senhor daqui orar por ele, se o Senhor daqui falar com ele, ele vai ficar curado. Verso 9, ele continua dizendo, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. E aí ele está falando dele próprio. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E aqui ele diz, ele fala um pouco da profissão dele. Ele diz, eu tenho servos, eu tenho autoridade, eu mando aos meus empregados, eu mando aos meus subordinados, meus soldados, faz isso e ele faz. E ao outro faz isso e ele também faz. E o Senhor, verso 10, ao ouvir isso, ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse, você consegue compreender isso aqui que está escrito? Imagina só o autor da vida, o Filho de Deus, o Salvador do mundo todo-poderoso, o próprio Deus encarnado andando na terra entre os homens, se admirando de um homem. Você sabe o que é isso? Olha só, ouvindo isso, admirou-se Jesus, ele deixou Jesus admirado. Olha só, e disse, o Senhor disse aos que o seguiam, falou para a multidão que rodeava o Senhor. O Senhor, ele era seguido por uma multidão. Em verdade vos afirmo, o Senhor está afirmando, olha só, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Que coisa linda, olha o que o Senhor fala desse homem. Ele fala desse homem, olha isso. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Não tinha fé, essa fé não estava em João Batista, não estava nos apóstolos, nos sacerdotes, mas estava nesse homem, nesse centurião romano. Por que que o Senhor Jesus Cristo ele fala isso? Por que que o Senhor Jesus Cristo ele fala, eu nunca vi fé como esta? Porque esse homem aqui, ele acreditava que a palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela tinha poder e só ela era suficiente. Essa palavra que eu e você a gente está lendo, ela é suficiente, meu amado, meu querido irmão. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de objeto consagrado. Você não precisa de água consagrada, rosa ungida. Você não precisa de um pedaço de pano, de um pedaço de lenço, de um travesseiro. Você não precisa de nada disso, você precisa somente da palavra de Deus, da fé na palavra de Deus. E é por isso que o Senhor se admirou desse homem.
um homem que não era cristão. Não sabemos se ele se converteu, provavelmente sim, com certeza deve ter se convertido ao cristianismo. Mas nesse momento aqui, esse homem, ele não era convertido. Mas ele reconheceu que o Senhor é uma autoridade. Ele reconheceu que a palavra de Deus ela tem autoridade e é suficiente. Verso 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E aqui o Senhor está falando que muitos vão vir do Oriente e do Ocidente, muitos gentios, brasileiros, italianos, chineses. Eles vão vir, vão aceitar o Senhor, aceitar a palavra de Deus, receber o Senhor como Salvador, crer no Evangelho, crer na palavra de Deus e vão tomar lugares no reino do Senhor. E ao passo que os filhos do reino, e aqui ele está falando dos judeus, para quem ele veio pregar, primeiramente, esses aí, porque rejeitaram, olha só, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora, esses que rejeitaram, sendo judeus, vão ser lançados fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Verso 18. Verso 13, melhor dizendo, me perdoe. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. A fé na palavra de Deus, só a palavra de Deus é suficiente. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Você percebeu que quando o Senhor falou vai para o centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé, no verso 13, ele não mandou nada consagrado com ele. O Senhor Jesus Cristo, ele poderia ter mandado, uma rosa, pegado uma rosa, colhido uma rosa, pedido a alguém, vocês têm uma rosa. E ele pegava aquela rosa, consagrava e mandava, o centurião levar. Ele não fez isso, ele não chegou para o centurião e falou, vou consagrar uma rosa, eu vou orar, coloca lá em cima do enfermo, entra com essa rosa na tua casa e o mal vai passar para essa rosa e ele vai ficar curado, liberto, salvo. O Senhor não fez isso. Você percebeu que ele não mandou nem um pouco de água consagrada, um punhado de sal, nenhum tipo de objeto ou elemento consagrado para aquele homem ficar curado? E o que Jesus mandou? Só a palavra dele, porque só ela é suficiente, o Senhor é suficiente. Ele não precisa da ajuda de um copo com água. Isso é heresia, isso é idolatria, isso é misticismo, isso é mentira. A palavra de Deus é a verdade, e o Senhor ele dá testemunho de um homem na Bíblia. Você pode procurar na Bíblia inteira, ele falou isso só desse centurião, que nunca viu fé. Sobre a fé, ele falou do centurião, nunca vi fé como esta. Por quê? Porque aquele homem, ele reconheceu a autoridade que a Escritura tem, que a palavra de Deus tem, a autoridade da palavra. E ele elogia esse homem, porque não tinha fé em Israel como essa. Meu amado, meu querido irmão, se você que está ouvindo minha voz, você tem colocado sua fé em objetos, você tem colocado sua fé em rosa, em copo d'água, em pedaço de panos, porque te ensinaram errado. E você está fazendo isso, praticando isso, pare em nome de Jesus. Peça perdão ao Senhor. Quem está falando com você agora é uma pessoa, é um homem que praticava tudo isso, porque eu também fui muito enganado por eles. Eu também fui muito enganado, eu trazia essas coisas para dentro do meu lar, eu colocava fé nessas coisas. Eu fazia essas práticas, mas um dia o Senhor se apresentou para mim, eu tive encontro com Cristo e aprendi dentro da palavra que eu não preciso disso, a minha fé tem que ser na palavra de Deus. No tempo do Senhor, tudo vai acontecer na sua vida se for da vontade dEle, se não for, não vai acontecer, é simples assim. O seu papel e o meu papel é servir ao Senhor, obedecer a palavra. E se você tem um pedido a fazer ao Senhor, ore, continue batendo na porta, continue pedindo, como Ele disse. Pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscais e achareis. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Então continue pedindo, e se for da vontade dele vai acontecer. Você não precisa desses amuletos. Você está desagradando a Deus assim como eu no passado desagradava o Senhor. E até hoje eu peço perdão ao Senhor por fazer essas coisas, praticar essas mentiras que estão ensinando por aí.
Meu amado, meu querido irmão, destrua essas coisas, coloque fogo, faça uma fogueira no seu quintal e jogue tudo no fogo. Isso não é santo, isso não é consagrado coisa nenhuma, isso é uma mentira. Você acha que o Espírito Santo de Deus ele mente? Ele engana alguém? Vá comigo em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. A gente está falando de fé, então vá comigo em nome de Jesus. Em Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Olha só, está falando da fé. O que é a fé? A fé é uma certeza das coisas que se esperam. Você pede uma coisa ao Senhor e você fica esperando. E a convicção de fatos que não se veem, ou seja, é invisível. A fé é no invisível. A fé não é no palpável. Você entende isso? Você consegue compreender isso? Eu já fui muito enganado com isso, meu amado, meu querido irmão. E é por isso que eu digo a você com toda certeza, isso não agrada a Deus. Mas eles ensinam que, por exemplo, está na palavra de Deus, eles usam a palavra de Deus, distorcem para enganar você, para me enganar. Eles dizem que Paulo, eles usavam os lenços e aventais do uso pessoal de Paulo e colocavam nos enfermos e os enfermos ficavam curados. Isso está no livro de Atos e isso é verdade, aconteceu. Primeira coisa, é o apóstolo Paulo. Um homem que foi ao terceiro céu, um homem cheio da presença do Senhor, apóstolo Paulo. Segundo, isso não é uma doutrina, não é uma doutrina. O que é uma doutrina? Doutrina é uma coisa que se repete dentro da palavra de Deus várias vezes. É uma doutrina, um ensinamento, uma prática praticada, uma coisa praticada várias vezes. Isso é uma doutrina. Isso é a sã doutrina. Quando você vê dentro da Bíblia uma coisa que aconteceu só uma vez, ou no máximo duas, mas ela não se repete, então não é ensinamento, não é para você nem para eu praticar. Isso que aconteceu com os aventais e lenços de Paulo, que aconteceu, e era verdade, aconteceu só uma vez. Se você ler o Novo Testamento todo, você não vai ver isso se repetindo, então não é uma doutrina, não é para mim e você ir praticar. Não é. Não é. Um exemplo de uma doutrina bíblica. O Senhor Jesus Cristo, ele instituiu a Santa Ceia do Senhor e ele diz fazer isso em memória de mim. Ele ensinou isso, ele ensinou os apóstolos a fazer, os apóstolos ensinaram os discípulos e aí o evangelho foi se espalhando e chegou até nós. Isso é uma doutrina que se deve copiar, continuar fazendo. Por quê? Porque ela se repete. E se você continuar lendo a Bíblia, você vê que ela se repete na carta, a primeira carta, se eu não estou enganado, de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Ele fala sobre a Santa Ceia do Senhor, a doutrina se repetindo. Então a doutrina é uma coisa que se repete várias vezes na palavra de Deus. Quando acontece uma vez, foi para aquele tempo, para aquela época, para aquele momento, não é para a gente copiar, meu querido e meu amado irmão. Vou dar outro exemplo para você. O Senhor Jesus, ele cuspiu na terra, ele fez lodo e aplicou sobre os olhos do cego e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. O cego se lavou e ele ficou curado. Isso não é uma doutrina para mim e você fazer. Primeiro, a saliva do Senhor é santa, foi ele que fez, não é para mim e para você copiar. Tá aí uma coisa que Jesus fez que não é para mim e você fazer. Porque você não vê ele ensinando os apóstolos a fazerem isso. Nem os apóstolos ensinando ninguém. Então não é uma doutrina. Aconteceu uma vez para aquele tempo, para aquele momento, para aquele propósito. Os 7 mergulhos de Naamã, o profeta Eliseu manda ele mergulhar no rio 7 vezes. Você vê isso se repetindo novamente na Bíblia? Não. Então não é para a gente repetir. Não é uma doutrina. Doutrina é uma coisa que se repete várias vezes dentro da palavra de Deus. Mas eles usam isso e dizem que deve se fazer nos dias de hoje. Meu amado, meu querido irmão, fique com a palavra de Deus, o Senhor é suficiente. A gente acabou de ver que aquele centurião foi elogiado pelo Senhor, pela fé que ele tinha na palavra de Deus. Olha só o que o Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula, ele fala para mim e para você. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4,
versículo 1 e 2. 1 Timóteo 4, versos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, e a gente está vivendo os últimos tempos, alguns apostatarão da fé. A gente está falando de fé, não é? Apostatar é abandonar, largar a fé. Que fé é fé genuína? E por quê? Esses aqui vão apostatar da fé, estão apostatando, por obedecerem a espíritos enganadores. E se você observar aí, espírito com letra minúscula. Espírito enganador. O Espírito Santo, ele é santo, santo, santo e não engana ninguém. E esse espírito aqui é com letra minúscula. E quando o espírito é com letra minúscula dentro da palavra de Deus, é o espírito do homem ou o espírito de demônios. Vamos continuar a leitura. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente, Espírito com letra minúscula. Então, o Espírito que está falando aqui é o Espírito Santo de Deus. E depois ele vem dizendo, ele afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a Espírito, e aí sim, com letra minúscula, Espírito de homem ou de Satanás, espíritos enganadores, olha só, espíritos enganadores, e a ensinos de demônios. Todo aquele que ensina uma doutrina que não está de acordo com a palavra de Deus, que não se repete na Bíblia Sagrada, se repete uma vez, que Jesus não ensinou, os apóstolos não ensinaram, todo aquele que ensina uma falsa doutrina, ele está ensinando através do Espírito com letra minúscula, Espírito enganadores e ensinos de demônio, não é de Deus, não é servo do Senhor, não é espírito enganador, não está com o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo não engana ninguém. Jesus disse que o Espírito Santo que ele enviaria à terra, ele faria a gente lembrar, nos faria lembrar do que ele falou, das palavras dele. O Espírito Santo ele te faz lembrar da palavra de Deus, do que está escrito. O Espírito Santo do Senhor não entra em desacordo com a palavra de Deus. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Verso 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. Olha só, hipócrita e mentiroso, aquele que distorce a palavra de Deus e que tem cauterizado a própria consciência. Eles têm a mente cauterizada. Para eles o que eles ensinam é verdade e ponto final. A mente deles é cauterizada, é fechada. Eles têm os olhos vendados para enganar. Meu amado, meu querido irmão, dê ouvidos ao Espírito Santo de Deus, ao Espírito com letra maiúscula. A palavra de Deus, ela é suficiente para mim e para você. Quem está falando com você é uma pessoa que já foi muito enganada e praticou tudo isso, mas pela misericórdia do Senhor, Ele me alcançou através da palavra dEle. E hoje eu posso falar isso para você. Pare com isso em nome de Jesus, meu querido, meu amado irmão. Se você tem isso dentro da tua casa, coloque fogo, destrua, você não vai ser amaldiçoado, o Senhor não vai te matar, pelo contrário. O Senhor ele vai ficar feliz com você, porque você está se livrando dessa idolatria toda, dessa mentirada toda. Ele vai se agradar de você. Seu quintal não vai ser amaldiçoado não, pelo contrário, ele vai ser abençoado. Se você queimar e destruir, fazer virar cinza essas coisas que dizem que é sagrada. Sagrado é o Senhor, sagrada é a palavra de Deus, porque se você usa essas coisas, você não está obedecendo a palavra de Deus. Você não está sendo obediente à Escritura, está sendo obediente a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Meu querido, meu amado irmão, fique com a palavra de Deus. Estude esse mapa. Confira na palavra que eu estou falando com você. Não é pecado você conferir na palavra que está sendo pregado. Não é antiético, não é isso não. A palavra de Deus, ela elogia aqueles que conferem na palavra de Deus que está sendo pregado. Então o que eu estou falando com você agora, em nome de Jesus, confira. Confira na palavra de Deus que está sendo ensinado e pregado. Que o Senhor possa falar mais ao teu coração. E eu te digo com certeza absoluta, sou um homem pecador, o principal pecador. Eu não sou nada. Eu sou pó e cinza, sou o menorzinho de todos. Mas uma coisa que eu não sou é um falso profeta. Eu temo essa palavra, eu sei o juízo que existe. Ele é muito mais severo para aqueles que distorcem a palavra de Deus, para aqueles que enganam as pessoas usando a palavra de Deus. E eu posso te falar com certeza que eu não estou te enganando.
A palavra de Deus é a verdade. Ela é suficiente. Você precisa só da fé no Senhor Jesus Cristo. Sua fé tem que ser colocada somente nele. Porque se passar disto, é ensino de demônios. Fique com a palavra de Deus. Que o Senhor lhe possa falar mais ao teu coração, ao meu coração. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse alerta, Senhor. A tua palavra ela tem resposta para tudo, ela é verdadeira, fiel, santa e preciosa. Senhor, que possamos ficar com ela. Que possamos crer e obedecer ela e ter fé nela, Senhor. Só nisso a tua palavra é suficiente. O Senhor é santo, é precioso, Senhor. E a tua palavra é verdade. Tua palavra não ensina a gente a fazer essas coisas, consagrar objetos. Senhor, quanta mentira. Quanta mentira, Pai. Senhor, tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia das pessoas que estão na ignorância fazendo essas coisas, mas hoje ela ouviu a tua palavra. Que ela possa dar ouvidos ao Senhor, Pai. Ouvidos à tua palavra, ser guiada pelo Senhor. Pai, direciona essa pessoa, meu Pai. Se essa pessoa que está me ouvindo, ela está numa igreja que pratica essas coisas, meu Pai, remove ela de lá. Que ela possa dar ouvidos à tua palavra, remove ela, ajuda ela a achar uma igreja, Senhor, que prega essa doutrina. Existe ainda algumas que pregam, eu sei que a grande maioria distorcem a palavra, Senhor. Mas existe algumas igrejas bíblicas, existe ainda alguns servos do Senhor espalhados pregando essa doutrina. São poucos, meu Pai, mas existem. Envia eles para esses locais, Senhor, e que eles possam dar ouvidos à tua voz, à tua palavra, Pai. E nos perdoa, me perdoa por todas as vezes que eu tirei a fé do Senhor e coloquei a fé num objeto, num amuleto, Senhor, numa pessoa. Me perdoa, Pai. Abençoa esse meu irmão que está ouvindo a minha voz. Que a tua palavra ela possa produzir o resultado que o Senhor quer na vida dele, meu Pai. E que ele possa obedecer a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por tudo. Toda a honra e toda a glória para o Senhor. Só o Senhor merece. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, o maior de todos. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.